Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje? Temos a aula de número 7, objeto de conhecimento, relação entre contexto de produção e características composicionais e estilísticas dos gêneros, apreciação e réplica. Detalhamento, gêneros textuais normativos, objetivos, elementos constitutivos, marcas linguísticas, informação, sustentação e pertinência. Muito bem, então esse é o assunto da nossa aula. Seguimos para ela. Muito bem, então a nossa aula hoje é sobre o gênero textual normativo, né? Então, nós colocamos aqui a imagem da justiça, né? Porque justamente o gênero textual normativo ele está relacionado às leis, né? Aos decretos, às normativas, né? Então, esse gênero textual vai tratar das normas como um todo, certo? Então, agora a gente vai ver um vídeo, uma animação sobre A Cartomante, de Machado de Assis, que é uma obra literária muito interessante, e justamente ela vai tratar, né, de um certo crime, né, que ocorreu nessa história e que é o assunto que nós iremos tratar, né, seguindo na nossa aula, que justamente está dentro aí se tem um crime, então vai estar ligado a uma lei, né? Quem comete um crime vai ser enquadrado em uma determinada lei. Então, vocês vão assistir ao vídeo agora e depois vamos retornar com vocês para fazermos a continuação da nossa aula. A Cartomante de Machado de Assis. Em 1869, numa atmosfera de segredos e mistérios, Machado de Assis escreveu A Cartomante, um conto que nos conduz pelas teias do destino, da paixão e da tragédia. 3 personagens principais, Camilo, Rita e Vilela, formam o triângulo dessa história envolvente e fatal. Rita, insegura em relação ao amor de Camilo, decide consultar uma cartomante. Ao revelar suas dúvidas, a cartomante a tranquiliza. Ele te ama e nada de ruim acontecerá. Rita acredita, mas Camilo debocha da ideia. Camilo era muito amigo de infância de Vilela, o marido de Rita. Após a morte de sua mãe, Vilela e Rita oferecem apoio a Camilo. O que começou com uma amizade entre ele e Rita evoluiu para uma paixão arrebatadora e proibida. A felicidade clandestina dos amantes é abalada por cartas anônimas, que ameaçam revelar o segredo. Camilo, temendo pela descoberta, começa a se afastar da casa de Vilela. Rita, insegura, recorre novamente à cartomante. A cartomante reforça a segurança de Rita. Seu segredo está seguro. Nada de mal acontecerá. Mesmo assim, o medo e a tensão permanecem no ar. Um dia, Camilo recebe um bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. O tom urgente e inesperado deixa Camilo inquieto. Ele imagina as piores possibilidades. Tomado pela dúvida e pelo medo, Camilo decide consultar a cartomante. Ela o tranquiliza novamente. Nada de ruim acontecerá. Vá, ragazzo inamorato. Reconfortado, Camilo parte para a casa de Vilela. Na casa de Vilela, o silêncio é perturbador. Ao entrar, Camilo é levado a uma saleta onde depara-se com um cenário aterrorizante. Rita está morta, ensanguentada sobre um canapé. Tomado pela ira e pela dor da traição, Vilela executa sua vingança, encerrando a trágica história de amor e infidelidade. A Cartomante é uma narrativa de ironias, de crenças no destino e de escolhas fatais. Um conto clássico de Machado de Assis que nos convida a refletir sobre as consequências de nossos atos. Muito bem, essa história trágica, né, do conto de Machado de Assis,
né? Então, esse gênero, o conto também é um gênero textual, e aí nós percebemos a tragédia que ocorreu nesse romance, né? Uma história, né, que Machado de Assis criou há muitos anos atrás, né? E que esse conto ele vem revelar para nós, né, o nível de violência que ocorre com as mulheres, principalmente, não é? Então, nós temos nesse conto os personagens, né, que participam da história. No caso aí a Rita, né, que ela é casada com o Vilela e ao mesmo tempo ela torna-se amante do Camilo, né? Que no caso eles eram amigos, né? Então o Camilo era amigo de Vilela e vive em conflito entre a paixão e a culpa, né? Já que ele estava apaixonado pela Rita. E Vilela, o marido traído, assassina Camilo, né? E não só ele, mas também ela, né? E a cartomante, que era a pessoa que os dois frequentavam, né? E perguntavam como estava a situação deles, né? E sempre ela dizia que estava tudo bem, né? E, claro, isso de alguma forma iludiu eles, né? Então, o Vilela acabou descobrindo, né, o caso dos dois e resolveu se vingar, né? Então, o enredo da história, a Rita e o Camilo são amantes, o Camilo recebe uma carta anônima, mas na verdade não era anônima, porque o Vilela estava dizendo para ele ir à casa dele rapidamente, né? E então, eles procuraram uma cartomante novamente, né, que dizia que estava tudo bem, tanto a Rita quanto o Camilo, e Vilela chama Camilo com urgência. Aliás, aqui o Camilo ele recebe uma carta anônima dizendo que tinha sido descoberto, né, o caso dele com a Rita. Então, por causa disso é que ele foi a cartomante, né? E, em seguida, o Vilela convida o Camilo com urgência a vir à sua casa. Depois, o Camilo vai até lá e é morto por Vilela. E isso, a Rita já estava morta, não é? E a temática dessa história, nós vamos perceber aí a superstição e a ironia que ocorre na história. A superstição, no caso, é a previsão que a cartomante fazia, né, que era totalmente falsa. O medo e a culpa, né, porque o Camilo ele era amigo de Vilela e ele vivia nesse conflito, né, de estar traindo o seu amigo. E a violência por ciúmes, né, porque Vilela ele agiu com brutalidade, né, com uma violência tamanha. E o Machado de Assis também faz o quê? Uma crítica, né? Uma crítica social que mostra as relações marcadas por aparência e controle, né? Porque o Vilela, ele era uma pessoa muito controladora, né? Um homem muito controlador, e isso, de alguma forma, é muito ruim para um relacionamento. E então, a conexão aí do texto literário, a carta de Machado de Assis, a cartomante de Machado de Assis, nós vamos observar um ponto importante aí, né, já que a nossa aula vai tratar sobre as normas, né, o gênero textual normativo. Nós vamos perceber que atualmente nós temos a Lei Maria da Penha, né, de número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Observe que essa lei ela já tem alguns anos, né? E em relação a esse texto, né, essa história, a morte de Rita seria hoje considerada um feminicídio. A Lei Maria da Penha protege as mulheres ameaçadas ou agredidas por maridos, ex-companheiros ou namorados. E o conto, né, a Rita não teve essa proteção, né? Hoje a lei existe para evitar finais trágicos como o dela. Então, essa lei ela vem para proteger as mulheres, né? Que, inclusive, quando a mulher vai denunciar, né, o seu agressor nas delegacias, elas têm um documento chamado medida protetiva, né? Esse documento permite que o homem, né, o agressor, fique longe dela. Não pode se aproximar, não pode ligar. E
esse documento, de alguma forma, a protege. E, claro, se ela percebe que o ex-companheiro ou o namorado, o agressor está, seguindo ela, ou então tentando se aproximar, ela tem que ligar para a delegacia urgentemente, né, para que ela tenha outra forma de proteção. É claro que tem mulheres também que, quando são totalmente dependentes dos maridos, elas ficam muito mais vulneráveis, né? Mas existe também a proteção, no sentido de tirar aquela mulher daquele lugar onde ela está e colocar ela em outro lugar para que ela tenha proteção. E, claro, o agressor, ele será preso, mas ele vai ter a polícia vai conseguir prender essa pessoa de uma forma mais fácil, digamos assim, né, se ele não fugir. Então, esse conto, né, de Machado de Assis, ele vem justamente revelar, né, o feminicídio que ocorria tanto naquela época quanto ainda hoje, né, isso é muito presente na nossa sociedade. Então, nós podemos fazer duas perguntas, né, a respeito dessa história, né? O que teria mudado na história de Rita, né, se ela tivesse acesso à informação e proteção legal como temos hoje? O porquê é importante existir uma lei assim? Então, são duas perguntas para a gente fazer uma reflexão, né? Porque à época a Rita não teve essa proteção, não teve essa oportunidade de se defender, né? E é claro que hoje nós já podemos ter, né, essa lei que nos ampara, que ampara todas as mulheres que podem sofrer em algum momento a agressão do seu companheiro, né? E isso, infelizmente, é muito presente. Então, no Brasil, né, às vezes a gente fica fazendo algumas reflexões a respeito das leis, dos decretos, né? Dos estatutos, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Proteção ao Idoso, né? A Lei Maria da Penha, que é uma lei específica, né, para combater a violência contra as mulheres, e que, para tudo no Brasil, parece que a gente precisa ter leis para proteger as pessoas, né? Tanto as mulheres, como as crianças, como os idosos, e o cidadão normal, não é? E para cada uma desses públicos tem uma lei específica. No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é específica para aquele público, né? Das crianças e dos jovens, do idoso e das mulheres. Então, isso é uma reflexão para a gente fazer em relação ao que ocorre nesse tipo de violência na nossa sociedade. Então, o texto normativo, ele é uma ferramenta fundamental para a organização e o funcionamento de qualquer sociedade, presente em diversas esferas da vida cotidiana, desde regulamentos escolares até as leis mais complexas de um país. Sua compreensão é essencial para os cidadãos, profissionais do direito e qualquer pessoa que busque entender as regras que regem as interações sociais. Então, os textos normativos, né, ele tem essa função primordial de organizar o funcionamento da sociedade, a defender os cidadãos, né, seja ele quem for, os profissionais do direito, que são os advogados, né, depois os juízes, vão estar lidando com essas leis o tempo inteiro, né, justamente para fazer a defesa e a guarda, né, dos direitos da pessoa. Então, seguindo, nós temos quais são os principais objetivos dos textos normativos. Então, observe que todos os textos normativos, eles têm o quê? Um objetivo. Eles são escritos, né? Então, os textos normativos são aqueles que têm como principal objetivo estabelecer regras, normas, leis, preceitos ou diretrizes que devem ser seguidas por um determinado grupo de pessoas, instituições ou pela sociedade em geral. Eles são criados para regular comportamentos,
organizar procedimentos e garantir a ordem e a justiça em diferentes contextos, né, sociais. Diferentemente de outros tipos textuais, como os narrativos, né, ou os descritivos, o texto normativo ele possui uma função eminentemente prescritiva, ou seja, ele prescreve condutas e estabelece o que é permitido, o que é proibido e o que é obrigatório. Então, observe que ele vai prescrever. Então, ele tem que descrever minuciosamente com as palavras, né, de forma clara e objetiva, para que não haja uma má interpretação do texto. É muito importante a clareza e a objetividade nesses textos, justamente porque, quando chega nos casos de crimes mais complexos, situações bem mais complexas, é necessário que esses textos tenham, né, essa linguagem bem clara e objetiva. Porque na hora do julgamento, na hora de ver o direito da pessoa, né, também, de um lado, a pessoa que está cometendo o crime e a vítima, né? E então nós temos algumas características importantes, né, do texto normativo. Ele tem um caráter impositivo, né? Ele apresenta comandos e obrigações, indicando o que deve ser feito ou evitado. Ele vai ter o quê? Uma linguagem clara e objetiva para buscar evitar ambiguidades, né? A ambiguidade é o duplo sentido, né, de fazermos uma interpretação inadequada, por isso é importante evitar essa ambiguidade, para que as regras sejam compreendidas por todos a quem se destinam. Ela tem caráter formal, né, utiliza a norma culta da língua, como vocabulário técnico e preciso, especialmente em documentos legais, ou seja, vai ter uma linguagem técnica da área jurídica, né, do direito, das leis, e ele tem a generalidade e a abstração. As regras são formuladas para serem aplicadas a um número indeterminado de casos e situações, e não a indivíduos específicos. Claro, aqui vai ser aplicada a qualquer pessoa, né? Então, não importa aqui. Qualquer indivíduo vai estar sujeito ao que está escrito e determinado na lei, nos decretos, nos estatutos. Esse texto também ele é impessoal, porque o foco está na regra em si, né, e não no emissor ou no receptor da mensagem, ou seja, o emissor é quem emite, né, a fala, o texto, e o receptor quem recebe essa informação. Ele tem que ser um texto coerente e coeso, né, as normas devem ser interligadas e não apresentar contradições internas. Observe aí que não deve haver contradições, ou seja, se afirmar uma coisa e depois contradizer o que foi afirmado. Tem que se evitar as contradições. Ele deve ser publicado, né, a publicidade, para que as normas sejam válidas e eficazes, elas precisam ser divulgadas oficialmente. Então, essas leis, quando elas são aprovadas, elas são divulgadas através do Diário Oficial do município, né, se for uma lei municipal, o Diário Oficial do Estado e o Diário Oficial da União. Então, são 3 esferas aí, né, que essas leis, quando elas são aprovadas, elas têm que ser divulgadas num desses órgãos, né? E, é claro, tem o local físico, né, que no caso são os fóruns, e que são divulgados pela internet, que são os diários oficiais que estão na internet. Então, as leis elas têm que ser o quê? Publicadas, para que todos tenham acesso. A função dos textos normativos, ela tem uma função regulatória, ela tem uma sistematização de leis e códigos, esses textos normativos estabelecem, né, direitos e deveres,
tem a prevenção do conflito, a garantia de segurança jurídica. Então, observe que são 5 funções específicas dos textos normativos. Então, as funções do texto normativos, a primeira função é a regulatória, né? Como mostrei para vocês. Eles são criados para regular comportamentos e atividades e procedimentos. Eles definem o que é permitido, o que é proibido e o que é obrigatório em diversas situações. Então, observem que as leis, elas têm essa função importantíssima de regular o comportamento das pessoas. E não só das pessoas, porque também tem as leis que vão regulamentar as instituições, né? As instituições públicas, as instituições privadas. Para tudo existe um tipo de lei para normatizar, né? Para regulamentar. E nessa lei vai dizer o que é permitido e o que não é, o que é obrigatório, né? E o que não é. A função dos textos normativos também é de sistematizar as leis e os códigos. Então, permitem o quê? A organização e a codificação de um conjunto de normas, tornando-as acessíveis e compreensíveis para todos. Então, por exemplo, se você compra a Constituição Federal, por exemplo, lá vai ter as leis que vão regulamentar várias coisas da nação como um todo, né? E aí, a partir dela, a Constituição Federal, existem várias outras leis que são criadas e emendadas na Constituição, né? E estabelecer direitos e deveres. Olha, que coisa importante, né? Delimitam os direitos e as responsabilidades dos cidadãos, das instituições e dos órgãos públicos. Então, observe que nas leis, esses textos normativos, eles têm essa função importantíssima de delimitar os direitos e as responsabilidades de todos os cidadãos de uma nação, né? Como eu falei para você, das instituições públicas e privadas, também, né? Vai estar dizendo qual é o direito e qual é o dever. Ou seja, a gente não tem só direito, a gente também tem dever, assim como as instituições também. Prevenção do conflito. Ao definir claramente as regras, os textos normativos ajudam a prevenir desentendimentos e disputas, pois fornecem um referencial comum para a resolução de problemas. Aqui, no caso, por exemplo, quando alguém te difama, né? Fala mal de você sem ter provas, né? Então, aqui, existe uma lei específica para isso, né? Se você se sentiu agredido, né, que feriu a sua honra, como está lá escrito no texto jurídico, no texto da Constituição Federal, você tem o direito, né, de processar essa pessoa que está lhe difamando, lhe falando coisas que não são verdadeiras. Então, ela serve também para quê? Para prevenir conflito entre as pessoas. Garantia de segurança jurídica proporcionam previsibilidade e estabilidade das relações sociais e jurídicas. Observem aí, olha, pois as pessoas sabem quais são as regras e as consequências de suas ações. Ou seja, essa garantia da segurança jurídica traz um elemento importante de que tudo aquilo que nós, como cidadãos, fazemos, aquilo que a gente faz, né, pode gerar uma consequência ruim para nós, né, se a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, existe uma lei que vai regulamentar o que? O nosso comportamento, a forma de nós agirmos com os outros cidadãos, com as outras pessoas. Então, nós temos aí exemplos, né, de textos normativos, como a Constituição Federal, né, que inclusive todos nós, cidadãos, deveríamos ler essa Constituição Federal, para sabermos os nossos direitos, né, os nossos deveres. Deveríamos conhecer o Código Civil, que é justamente aí que vai estar todos os direitos e deveres dos cidadãos. O Código Penal, que justamente é dos crimes, né, que tem a ver com
cometer determinado crime, qual é a pena para esse crime. Nós temos também, olha, a defesa do Código de Defesa do Consumidor, que no caso, aqui, quando a gente compra um produto e ele deu um defeito, ou então aconteceu algum problema no momento da compra ou após compra, nós temos esse código que vai nos defender, né, no momento de a empresa nos causar algum prejuízo. Também outra coisa que nós, como cidadãos, devemos ter conhecimento, fazer leitura, conhecer quais são os nossos direitos. E aí nós temos também, olha, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também é outro texto, né? Outro livro que vai instruir como se deve tratar as crianças e os adolescentes. E, claro, se cometeu algum crime contra as crianças e os adolescentes, está nesse estatuto. Temos também o regulamento interno, né? No caso das empresas, das instituições, todas as instituições, tanto as públicas quanto as privadas, elas têm um regulamento interno. E como é um regulamento interno, ela se torna uma espécie de lei. Você tem que obedecer, porque se você transgredir, você vai estar cometendo um erro, não é? Então, diante de todos esses exemplos de textos normativos, nós temos também a Lei Maria da Penha, que no caso é uma lei específica, né, que trata da violência contra a mulher. Então, ela vai atender o quê? O público feminino, não é? Então, tem também o Estatuto do Idoso, que também, se você transgredir, vai sofrer ali uma pena a respeito de cometer um determinado crime contra o idoso, contra a criança, contra a mulher, não é? Então, esses estatutos, essas normativas, todas elas têm valor de lei. E aí nós temos a estrutura do gênero normativo, né? Os textos normativos seguem uma organização lógica e hierárquica, dividida em 3 partes. Nós temos a parte preliminar, a parte normativa e a parte final. E os tipos dos textos normativos que nós temos, olha, nós temos as leis, nós temos os decretos, as portarias, as resoluções, os regulamentos e os estatutos. Então, observe que todos esses tipos de textos normativos, eles têm valor de lei. Né? Quando o governador, por exemplo, decreta um feriado, decreta um ponto facultativo, né? Então, é uma lei que está ligada à lei do Estado, não é? Atividades do governo estadual. E assim também um prefeito e o presidente da República, né? Então, todos eles podem criar decretos para resolver problemas assim rápidos, né? que ocorrem, como são o caso dos feriados, né? Dos pontos facultativos, ou uma coisa que seja mais urgente, né? Então, é necessário fazer os decretos. As portarias também, né? E aí, na lei, nós vamos ter o que? As emendas, né? Que quando aquela lei não é o suficiente para resolver determinado problema, os deputados, os senadores, eles criam leis que vão ser emendadas, né, na Constituição Federal. Inclusive, a nossa Constituição é a mais emendada de todas as outras, né? E nós temos também algumas características importantes, né, as características linguísticas, né, desses textos normativos, que o verbo está o quê? No imperativo ou no futuro do presente, ou seja, imperativo é aquele verbo que vai dar uma ideia de comando de ação, né, que você deve fazer. Ela tem uma linguagem denotativa, ou seja, é uma linguagem com palavras que estão lá no dicionário, né? E você não pode utilizar, por exemplo, uma figura de linguagem, né? Não é permitida a figura de linguagem dentro de um texto normativo. Então, precisa ter uma linguagem denotativa que todos possam ler e entender qual é o sentido daquela palavra que está sendo dita na lei.
O uso de terminologia jurídica e técnica, ou seja, existe uma linguagem jurídica própria, né, para escrever as leis, os estatutos, né, os decretos. Ele tem que ser um texto impessoal, né? Então, as palavras que vão estar colocadas lá vai geralmente estar no... não pode estar utilizando eu, tu ou ele, né? Não pode utilizar esses pronomes. E a coerência e clareza, justamente para não confundir quem está aplicando a lei, né? Deve-se ter essa coerência e a clareza no momento de escrever esses textos. E aí, nós temos aí uma recapitulação. Então, os textos normativos são essenciais para a organização, a vida em sociedade, garantem direitos, deveres e a justiça, né? Que é uma coisa bem interessante que todos nós almejamos, a tal da justiça, né? E devem ser claros, adaptáveis e compreendidos por todos os cidadãos para uma convivência harmoniosa. É o que todos nós queremos, né, como cidadãos de uma nação. Muito bem, então essa foi a nossa aula sobre os textos normativos e até uma próxima oportunidade.